senhor é defensor, o senhor é advogado de um dos indiciados ontem e de uma das pessoas que também vem sofrendo com a injustiça aplicada, né, que é o Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, que foi preso com alegações que já foram desmontadas inúmeras vezes e que parece que agora estão sendo reformuladas para tentar justificar esse indiciamento. Então, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado pela presença. Olha, Cláudio, nós estamos no campo da hipótese, não é? Porque o que nós sabemos até agora é que a imprensa divulgou que a Polícia Federal iria mudar o posicionamento que levou à decretação da prisão preventiva do Felipe Martins, no sentido de que ele não saiu do Brasil, mas em verdade forjou, simulou uma entrada nos Estados Unidos. Nós não tivemos acesso ao relatório, né, evidente, hoje foi noticiado que tem 844 páginas e só podemos ter uma manifestação mais efetiva quando tiver acesso a esse relatório. Mas em sendo verdade o que já foi noticiado, eu quero de plano repudiar e dizer que isso é um absurdo completo, não é? Que a Polícia Federal está sendo criativa, está seguindo a doutrina do relator do processo, do seu gabinete, que usando a criatividade. Eu diria, então, que a Polícia Federal tem agora em sua estrutura o Departamento de Criatividade. Nós teremos a Polícia Federal e a PFC, que é a Polícia Federal Criativa. Porque, em sendo verdadeira essas afirmações que estão noticiadas na imprensa, nós estaremos diante de um total absurdo. O Felipe Martins ficou preso por 6 meses com a afirmação de que ele saiu do Brasil, correndo risco na prisão. Até agradeço, Cláudio, que numa entrevista com você, tive a oportunidade de denunciar o que estava acontecendo lá no presídio, lá em Pinhais, São José dos Pinhais, e caiu não só o diretor do presídio, como toda a direção do sistema penitenciário do Paraná. Então, como nós estamos no campo da hipótese, Cláudio, não posso ainda fazer uma análise mais aprofundada, não é? Nós estamos defendendo que tudo isso é uma narrativa. Nós sabemos que isso é uma narrativa com um objetivo claro e definido, né? Que, no final das contas, o que se quer é a prisão do presidente Bolsonaro. Os demais que serão só justificativas, as desculpas, olha, teve fulano, teve mais fulano. Né? Em relação ao Felipe Martins, de prova que nós poderíamos analisar, não existe. Porque tem a notícia de que o Coronel Cid, em sua delação, fez citação ao nome do Felipe Martins, e mais ninguém. Só que nós não temos conhecimento também dessa delação do Coronel Cid. Só sabemos o que está sendo divulgado. O senhor estava falando, desembargador, justamente, primeiro assim, eu fico aqui muito feliz, né, uma menção que o senhor fez aí, a denúncia de meses atrás, o senhor estava ao vivo no programa, e fez essa denúncia com muita coragem em relação ao que estava acontecendo, a decisão que o diretor do presídio estava tomando para tentar expor o Felipe Martins a um risco de morte, né? Tentando tirar ele de uma cela, colocando ele numa cela geral e também prejudicando o trabalho dele na biblioteca do presídio, uma prisão absolutamente ilegal e inconstitucional. Então eu fico muito satisfeito, muito feliz, muito honrado que o senhor tenha feito essa denúncia no meu programa, na nossa conversa naquele momento, e que ela tenha gerado o efeito necessário. Me parece que o diretor, como o senhor tinha mencionado naquela ocasião, ele também tinha vinculação partidária com o partido que está atualmente ocupando o poder. Então, assim, é para isso que serve essa plataforma aqui. É para a gente tentar corrigir o que tá errado. Então, muito obrigado por nos conceder esse privilégio de ser utilizado para o bem, tá? Para a legalidade. Como o senhor viu aí no nosso debate anterior com o Rodrigo e com o Ricardo, aqui se trata de defender a legalidade. Legalidade é tudo que a gente não vê nesse caso do Felipe Martins, desembargador. Não, o caso do Felipe Martins ele é um absurdo do começo ao fim. Não houve qualquer investigação para o pedido de prisão. A Polícia Federal simplesmente acreditou numa publicação de um órgão de imprensa, não é? E não investigou. Ou acreditou ou foi conveniente acreditar. O fato é que dessa conduta da Polícia Federal, desse departamento da Polícia Federal, o Felipe Martins ficou preso por 6 meses, com a alegação de que saiu do Brasil. Se agora a Polícia Federal chegar e disser, olha, na verdade ele não tinha saído do país, mas alguém colocou os dados do seu passaporte ou apresentou
o seu passaporte na imigração americana, a Polícia Federal deve um pedido de desculpas ao Felipe Martins. Não só a Polícia Federal, quanto quem decretou a prisão, e quanto quem concordou com a prisão, que foi o Ministério Público Federal. Não sendo isso, qualquer outro caminho que der é somente para fazer a amarração. Como já tinham dito que o Felipe Martins fez parte de alguma coisa, agora eu preciso indiciar para justificar aquela conduta anterior. Então nós temos que aguardar, o Cláudio, realmente a esse relatório para fazer uma análise completa. Não será uma análise fácil, porque são 844 páginas, segundo noticia a imprensa, embora nós já conheçamos boa parte do que está lá na PET, que eles chamam de PET, mas é um inquérito 12.100, onde tudo isso aí está sendo apurado. Então, estou na expectativa de tomar conhecimento de tudo isso e também no aguardo de que o Procurador-Geral da República haja com sentido institucional, que não tome uma atitude com viés político. Porque aquela notícia, Cláudio, de que o Procurador-Geral da República, o delegado da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Zanin e o ministro Gilmar Mendes estavam reunidos de forma secreta, e no dia seguinte houve o pedido de prisão daqueles militares, não é? Isso tudo nos assusta. Não é? Então nós estamos aguardando que o Procurador-Geral da República tome uma atitude como realmente o responsável maior, uma chefia maior do Ministério Público Nacional, e faça ou não a sua denúncia com base em provas e não com base em ilações. O que está no âmago dessa acusação é justamente o registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, né, que seria sido forjado. Há a suspeita de que teria sido forjado, já que ele não esteve nos Estados Unidos, não foi nos Estados Unidos. E agora, quer dizer, imagina se realmente foi isso, né, o que a imprensa está... Quando a gente olha a imprensa trabalhando essas versões, doutor Sebastião, claro, existem veículos de imprensa, jornalistas escolhidos pela atual Polícia Federal, pelo ministro relator, né, pelo STF, pelo sistema de poder hoje. Alguns jornalistas eles fazem o papel constrangedor, vergonhoso de assessoria de imprensa dessa gente, né? Então, não tem nada a ver com investigação jornalística, com descobrir aquilo que está oculto, com trazer, com fazer o questionamento, a fiscalização, que é aquilo que eu, pelo menos, reconheço como jornalismo. A minha vida inteira é dedicada a isso. Só que quando a gente vê essas versões circulando, a gente já percebe que elas têm um propósito, né? Ou elas servem de balão de ensaio para ver se cola a versão, para ver se ela ganha atração nas redes sociais, nas outras mídias, né, no debate público, e aí depois ela é colocada em relatórios, né, em documentos oficiais. Eu não sei, então, nós não sabemos se esse balão de ensaio, se essa versão é real ou se é apenas um balão de ensaio. Mas o fato é que também há hoje uma expectativa sobre de que maneira a próxima gestão do Trump e as autoridades que a compõem, que estão sendo indicadas para compô-la, de que maneira elas podem ajudar na identificação de uma possível manipulação desses registros, o que seria um crime grave nos Estados Unidos. O senhor pode compartilhar conosco o que está sendo conversado, se realmente existe essa expectativa de se verificar, de se investigar o que aconteceu com esse registro lá nos Estados Unidos? Cláudio, é que houve a falsificação do registro, isso é indiscutível. Foi dada a entrada do passaporte cancelado do Felipe, inclusive com a grafia errada, né, porque ele é Felipe e lá foi colocado Felipe. Nós temos toda a documentação desse fato, Cláudio. E a nossa colega que está lá nos Estados Unidos, a Ana Bárbara, ela já fez os contatos necessários, os requerimentos necessários, e alguns parlamentares do Partido Republicano, que foram inclusive reeleitos agora, estão interessados diretamente em esclarecer esse caso, não é? É uma questão sigilosa, eu só posso dizer que existe a investigação. Agora, com as pessoas de contato, nós não podemos revelar por enquanto. E os dados não serão apagados, os registros estão lá e a nossa expectativa é que quem fez a inserção falsa dessa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos seja identificado. E, sendo identificado lá, isso respingará obrigatoriamente aqui nas autoridades brasileiras. Se alguém pediu, se alguém determinou, isso será esclarecido. Veja a gravidade disso, Cláudio. A possibilidade que foi aventada com relação ao Felipe Martins
dá a possibilidade, por exemplo, de um terrorista entrar nos Estados Unidos e alguém inserir um dado falso daquele terrorista. Ele pode entrar por uma via clandestina e ter coberta a sua entrada pela inserção de dados e a entrega de um passaporte posteriormente a ele em determinado lugar. Então, esse é um problema de segurança nacional para os Estados Unidos. Esse caso é um caso de segurança nacional para os Estados Unidos. As pessoas aqui podem dizer, não, olha, inserir o dado, não, isso é de uma gravidade tremenda. Então, nós estamos aguardando, esperávamos que, diante de um fato tão real, que o atual governo americano já pudesse ter tomado alguma providência. Não sabemos se já tomou alguma providência, mas que está ainda em conclusão que não pode revelar. Não podemos ser levianos e fazer essa afirmação. Mas o fato é que temos a expectativa de que, se até a posse do presidente Trump isso não tiver resolvido, em poucos dias isso será tudo esclarecido, Cláudio. Olha, eu vou lhe falar, eu fico aqui, às vezes aqui, estupefato. É um termo pouco usado pela nova geração, mas pelo menos essa é uma contribuição ao debate público que o STF está promovendo, né, e a Polícia Federal do Moraes. É a gente enriquecer o nosso vocabulário. Então, eu estou estupefato com tudo que está acontecendo. E o senhor tem muita razão. Essa é uma questão de segurança nacional nos Estados Unidos. Me parece até estranho que o governo Biden não tenha ainda trazido essas informações à tona, não tenha investigado, a gente não sabe se está investigando ou não, mas que isso não tenha vindo à tona, considerando até o tempo já passado, né? Mas esperamos, então, vamos ficar na expectativa de que os parlamentares republicanos que têm interesse nisso, e eu acho que o próximo governo também tem mais interesse ainda, em virtude de toda a política dedicada ao reforço das fronteiras, certamente essa questão será esclarecida e quem fez, quem forjou, deve agora estar deve estar tremendo de medo, porque sabe que se cometeu o crime, quem cometeu vai ser alcançado. Aqui no Brasil a gente pode até contar aí com leniência de determinada autoridade, com a conveniência, com a conivência, né, com tudo que a gente vê aí, mas a gente lá me parece que pode ser diferente, ainda mais com a próxima gestão.